Bem, pessoal, vamos começar aqui esse nosso último vídeo da revisão, né, das matérias que foram trabalhadas antes da Covid, né, antes da pandemia. Vou tentar ser bastante breve, apesar de ser um tema complexo e bem mais longo do que eu vou tentar abordar aqui, né, do que me permite abordar aqui, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, até porque já está um pouco exaustivo, né. Mas vamos lá, vou focar em alguns aspectos centrais para a gente entender a Guerra de Secessão, mas recomendo vocês relerem os nossos slides, se possível, os próprios capítulos, né, do livro História dos Estados Unidos referentes a essas temáticas. Então, vamos lá. Primeiro, sim, uma questão que é muito relevante é a gente entender que o conflito que vai levar à tentativa de separação dos Estados do Sul em relação aos Estados Unidos está muito ligada à formação diferenciada desses estados, né? A gente viu nos vídeos anteriores essa questão das diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Um norte que cresce de maneira acelerada, vai caminhar para um processo, inclusive, de industrialização, e o sul mais marcado por um desenvolvimento econômico agrário, agroexportador. Então, a diferenciação entre esse norte e o sul vai se dar em diferentes níveis, inclusive do ponto de vista político, os interesses políticos que cada um deles abraça. Né? Enquanto o norte, por exemplo, vai estar preocupado com uma garantia de medidas intervencionistas do Estado para garantir os interesses industriais, por exemplo, né? Assumindo políticas protecionistas para evitar, por exemplo, a entrada de produtos importados que vão prejudicar o desenvolvimento industrial. O Sul, na verdade, quer uma liberalização maior da economia para poder exportar com maior facilidade para os parceiros comerciais estrangeiros. Né? Então, isso já vai demarcar uma divisão significativa entre esses dois polos, né, dos Estados Unidos. No entanto, durante bastante tempo, a organização político-partidária permitiu uma conciliação dos interesses. A gente vai ver o que acontece, o que leva a um tensionamento que contribui para a divisão entre o Norte e o Sul, uma divisão inconciliável que leva à Guerra Civil e à tentativa de separação dos Estados Confederados do Sul dos Estados Unidos. Né? A questão central, o aspecto central que contribui para isso é o processo de expansão para o Oeste. Uma vez que as 13 colônias iniciais, né, como percebemos aqui nessa imagem, os 13 estados primitivos, como estão referenciados nesse mapa, iniciam a sua expansão para o Oeste, cada vez mais discute-se qual vai ser o status, né, qual vai ser a relação que esses novos estados vão ter com a escravidão. Se eles serão estados escravistas ou não. E essa definição, se os estados serão escravistas ou não, é muito relevante para a política interna dos Estados Unidos, uma vez que o peso político que eles podem ter nas instituições estatais, no legislativo, implica na tomada de medidas, de decisões que vão favorecer ou aos interesses dos estados do Norte ou aos interesses dos estados do Sul. Então, cada vez mais a gente vai perceber uma disputa pela dominação dessas regiões, né, a partir desses estados. Então, o expansionismo e a escravidão são elementos centrais para a gente compreender o próprio processo que leva à Guerra de Secessão. Se num primeiro momento, né, entendia-se que a escravidão estava fadada ao fim, e que, inclusive, ela não seria um grande problema e a tendência seria que os interesses dos diferentes estados se conciliassem com o passar do tempo, e principalmente com o sucesso da cultura do algodão e o próprio crescimento da população escrava, percebeu-se que a escravidão estava muito longe de acabar e, na verdade, o próprio processo de crescimento industrial e o uso do algodão, em certa medida, favorecia a continuidade desse regime de trabalho. Então, cada vez mais essas duas regiões foram se diferenciando, o norte e o sul foram cada vez mais se diferenciando e começou a ter conflitos e tentativas de negociar e abrandar esses conflitos. Uma das tentativas de abrandar esse conflito se deu a partir dos tensionamentos ligados à chamada crise do Missouri, né, que é quando os dois blocos de interesse regionais começaram a disputar o que iria acontecer
naquela região. Havia uma expectativa por parte dos interesses do norte de que o Missouri seria um território livre. No entanto, em 1819, o território tentou se admitir como um estado escravista. Então, isso deixou muito evidente para o norte que a escravidão não apenas não estava fadada a terminar, como, inclusive, o sul começa a se manifestar de maneira cada vez mais explícita, favorável à continuidade do escravismo, entendendo ela não como algo, como um mal necessário que está dado ao seu fim, num intervalo de tempo relativamente curto, mas começa a entendê-la como sendo algo positivo, um bem positivo. A escravidão deveria continuar e ela é favorável aos interesses dos Estados Unidos. Então, cada vez mais eles tiveram que negociar esses interesses. Então, o compromisso do Missouri foi justamente essa negociação entre o norte e o sul, em que uma parte das regiões ficariam destinadas ao escravismo e outras seriam vetadas, né? Os novos territórios seriam vetados à expansão escravista. E cada vez mais o sul vai se organizar para levar ao Congresso, para levar a política estrito sensu, os interesses escravistas através do poderoso lobby, né, os lobistas que vão convencer os políticos das pautas e interesses aí do Sul e evitar que os seus interesses sejam restritos pelos estados do Norte. Então, esse mapa aqui ele representa a delimitação dos territórios livres e escravistas a partir do que foi estabelecido no Compromisso de Missouri de 1820. Né? Então, a gente vê as regiões, né, os territórios mais não sei se está em cor preta ou azul marinho, né, mas nesses territórios poderia se desenvolver a escravidão e os territórios com cinza mais escuro estariam fechados à escravidão. Não poderiam ser territórios escravistas, né, a partir desse compromisso do Missouri. Mas a gente vai ver que muitas águas vão rolar nos anos seguintes. Ao mesmo tempo em que o Sul luta politicamente para manter a escravidão, o desenvolvimento do Norte é cada vez mais acelerado e esse desenvolvimento se dá tanto em termos econômicos como em termos populacionais também. Ocorre um fluxo migratório de pessoas que saem do Sul e que vão para o Norte. Acontece isso também, mas em menor medida, mas também um fluxo de imigração, inclusive europeia, né, imigrantes europeus que vão para o norte. Então, o norte passa por um desenvolvimento econômico e demográfico, né, ele aumenta a sua população bastante, o que faz com que o peso político do norte comece a ficar superior ao peso político do sul. Para reequilibrar, o sul cada vez mais vai tentar se apoderar das instituições estatais, cada vez mais vai tentar ocupar cargos e posições estratégicas no governo para contrabalancear essas suas inferioridades estruturais, né? Tentar com isso conter o poder do norte na política nacional. Agora eu vou falar bem rapidamente, tá? Eu recomendo vocês retomarem esse material, porque são algumas questões complexas, mas eu vou falar bem rapidamente sobre como estava dividida a política partidária nos Estados Unidos daquele período. Né? Nesse primeiro momento, a gente tem dois partidos centrais, né? A gente tem os democratas, que eram partido. Ambos os partidos estavam divididos em todas as regiões, então eles eram partidos que não tinham uma divisão seccional, né? Então eles não estavam divididos por norte ou sul, mas eles estavam em ambas as regiões. E eles tinham características bastante distintas, né? Enquanto os democratas estavam voltados para uma defesa de uma democracia mais ampliada, uma participação maior do homem branco, né, especificamente na política. Eles também defendiam um Estado que intervisse o mínimo possível na sociedade, nas relações econômicas, então um Estado não intervencionista. Eles tinham desconfiança até em relação à promoção de obras públicas e outras medidas. E havia, então, por um lado tem esse, né, os democratas, e o Jackson vai ser um dos principais representantes desse partido aí na política do período, e por outro lado a gente tem os Whigs. Então, os Whigs já eram um partido que viam o Estado como importante, um instrumento para realizar o desenvolvimento nacional. Então, eles acreditavam no uso do Estado para impulsionar isso, favorecendo processos de colonização do Oeste, né, favorecendo obras públicas e outras medidas nesse sentido. Esses partidos eles conseguiram, em larga medida, por um período razoável, manter
esse balanço político, né, que dava às duas regiões algum tipo de igualdade, né, até um determinado momento. Mas a expansão para o oeste e o grande crescimento econômico e demográfico do norte foi fazendo com que o sul ficasse desfavorecido nessa disputa. E esses conflitos foram ficando cada vez mais evidentes. Então, isso ficou claro no caso desse episódio, ficou conhecido como a crise da nullificação, que foi quando o Estado sulista da Carolina do Sul se negou a repassar os impostos, a recolher os impostos que ela devia ao governo nacional, ao governo central, por conta da preocupação do aumento da elevação de tarifas de produtos industrializados, né, que esses estados do sul recebiam muitos desses produtos industrializados, e os estados do norte tinham interesse em taxar esses produtos industrializados justamente para favorecer a produção nacional, a produção da indústria nortista. Então, eles tinham preocupação de que essa medida já fosse um primeiro passo também de intervenção do governo federal contra a própria existência da escravidão, que era a base da organização econômica desse Estado. Cada vez mais a gente vai ter um aumento das tensões seccionais e cada vez mais os estados do sul pressionando para manter o seu modo de vida, a sua forma de trabalho, que no caso é escravista, queriam inclusive ampliar e anexar outros territórios espanhóis, como o caso de Cuba, para tentar manter uma oferta de mão de obra escrava e ampliar com isso também a produção agrícola e favorecer os interesses do Sul nessa balança que estava cada vez mais prejudicada em relação aos estados sulistas. A Guerra do México foi mais um episódio em que também essa tensão foi colocada, porque os estados do Sul buscaram, nesses novos territórios adquiridos do México, implantar nessas regiões também o escravismo para contrabalançar o domínio sulista, ou nortista, desculpem. Então aqui a gente tem o mapa, né, após a anexação dos territórios, então a gente tem essas áreas aqui que eram áreas anteriormente pertencentes ao México e que foram anexados nessa guerra aos Estados Unidos, e são essas áreas que vão ser alvo, mais uma vez, de disputas entre o Norte e o Sul sobre o status dessas regiões, se vai ser escravista ou não. Por fim, a gente tem aí o compromisso de Missouri como uma última tentativa, uma última barganha para tentar esses estados se conciliarem e definir o que se vai ser estado livre ou não. E esse compromisso de Missouri, ele traz duas decisões muito importantes. Uma delas é que os próprios estados vão promover uma votação e vai ser a partir da soberania popular que vai se definir se o estado será ou não escravista. Na prática, essa soberania popular levou ao aumento substancial de conflitos, porque cada vez mais tensionaram esses grupos que eram pró-escravismo e contra-escravismo, abolicionistas, chegando a ter conflitos de rua, revoltas e uma série de motins ligados a essas votações. Um outro aspecto desse compromisso de 1850 foi de tentar acalmar, apaziguar os interesses escravistas, criando a lei dos escravos fugidos, né, que era uma lei que permitia ao governo federal caçar as pessoas, né, escravizadas que fugiam. Então, os próprios senhores de escravos, donos de fazendas no sul, os escravistas, poderiam ir ao norte para recuperar os seus escravos, né, que haviam fugido das fazendas, e exigia também do governo federal essa posição de caçar esses escravos, esse compromisso por parte do governo federal. Pois bem, né? Então, esses tensionamentos ampliados levaram com que cada vez mais o norte fosse se posicionando de maneira contrária ao sul e contrário à escravidão. E é desse posicionamento cada vez mais evidente que surge o Partido Republicano em 1854. E esse partido substitui a maioria democrata que havia no norte, né, por uma maioria assim, que vai ser antidemocrata no sentido do partido, né, democrata aí no norte, contrária ao escravismo. Então, o Partido Republicano ele vai aliançar pequenos, médios e grandes industriais, e eles partem do entendimento de que o povo dos Estados Unidos já está dividido, né, dividido entre um povo para a liberdade e um povo para a escravidão, que o conflito era inevitável.
Então a gente tem aí claramente uma polarização política em que os estados do Sul são vistos, os republicanos entendem os estados do Sul, né, como motivados por uma conspiração escravista, e os democratas cada vez mais enxergam os republicanos como abolicionistas, enlouquecidos, né, e fanáticos. Então a gente tem uma polarização muito significativa. E essa polarização vai levar ao fim, né, a própria guerra civil, uma vez que um presidente republicano é eleito. A eleição do Abraham Lincoln, em 1860, vai ser o período assim, decisivo para a crise final desse conflito entre Estados do Sul e Estados do Norte, no qual os Estados do Sul consideram que uma vez que um presidente republicano chega ao controle da nação, não tem mais condições, né, de eles se manterem vinculados à federação. Então, os estados do Sul resolvem pela separação. Então, eles dão início aí a um movimento separatista, criando os confederados, e os estados do Norte resistem à criação aí ou melhor, a separação dos estados do Sul, e a gente tem o início da Guerra Civil, que divide, né, entre os estados confederados, esses em vermelho aqui abaixo, e os estados que se mantêm vinculados à União. Então, a partir desse momento, a gente tem a deflagração do conflito. Ok? Bem, paramos por aqui e nos próximos vídeos já vão ser referentes, obviamente, ao conteúdo novo que vamos trabalhar. Ok? Valeu, pessoal. Desculpem pela correria, mas é que realmente é muita coisa. Eu tentei sintetizar, mas acho que ficou um pouco acelerado. Então, recomendo vocês darem uma lida mais uma vez no material que nós já trabalhamos.